crianças! Eu sou a professora Raquel, estou aqui com Além das Letras. Crianças, começamos mais uma semana e eu espero que todos estejam bem. Na semana passada, vocês pesquisaram insetos polinizadores. Será que esse, especificamente, entrou na lista de vocês? Vamos conferir! Hoje, o nosso assunto será... abelha. Gostei muito desse assunto e eu tenho um trava-línguas para isso. Esse trava-línguas, ele é muito fácil. Eu tenho certeza que você não vai enrolar a sua língua, porque ele é muito fácil mesmo. E hoje tem trava-língua. Esse trava-línguas é bem simples. Ele é assim: a abelha abelhuda abelhudou as abelhas. 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 Esse é o desafio. Aprender o trava-línguas e falar mais rápido, cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tudo bem? Eu vou passar aqui ele bem devagar e depois nós vamos aumentando a velocidade desse trava-línguas, tudo bem? Vamos ler juntos. A abelha abelhuda abelhudou as abelhas. Vamos novamente, agora um pouquinho mais rápido. A abelha abelhuda abelhudou as abelhas. A abelha abelhuda abelhudou as abelhas. Agora bem rápido. A abelha abelhuda abelhudou as abelhas. Agora desafie as pessoas que moram com você a brincarem com o trava-línguas. É muito simples, é uma brincadeira muito divertida. Você sabia que as abelhas são as maiores polinizadoras do mundo? Ao coletar o pólen e o néctar, que fazem parte de sua dieta alimentar, elas acabam transportando o pólen preso em seus pelos para outras flores, possibilitando assim a polinização. O pólen são minúsculos grãos produzidos pelas flores. Na foto, na tela, temos uma abelha que está com os pelos do corpo coberto por pólen amarelo. O trabalho das abelhas com a polinização garante às plantas a formação de frutos, sementes, que faz com que essas plantas continuem existindo e se reproduzindo. Uma abelha por perto garante uma boa produção de plantas e alimentos. Crianças, aqui em casa nós temos uma horta e as abelhas são sempre bem-vindas. Nós temos morangos, pimentões, tudo por conta da polinização. Vamos escrever a palavra abelha? Bom, para escrever palavras, precisamos usar as letras do alfabeto, que são essas que estão aparecendo para vocês. Vamos ler cada uma? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Que legal, você conhece mesmo as letras do alfabeto. Olha só, vamos deixar ali no quadro, em cima,
para pensarmos juntos quais as melhores letras para escrever a palavra abelha. Esses quadrados abaixo representam a quantidade de letras que há na palavra abelha. Vamos preencher cada quadradinho com uma letra. Vamos contar quantos quadradinhos vamos precisar preencher com as letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensando na palavra abelha, qual será a primeira letra? Abelha. Começa com a letra A. Muito bem. Qual será a próxima letra? Letra B. Muito bem. E depois da letra B, letra E. A, B. Qual será a próxima letra? L. Muito bem. E qual a próxima? Parabéns, H. E a última? Abelha. É a letra A. Abelha. Nossa próxima brincadeira será a brincadeira do bingo. Para isso, você vai precisar de uma folha, pode ser a folha do seu caderno, pode ser a folha que você tem aí, uma folha de sulfite, e algo para você escrever. Pode ser um giz de cera, pode ser um lápis de cor, uma caneta, uma canetinha. Aí você escolhe o que você achar melhor para você poder escrever. Tudo bem? Não se preocupe, pois nós escreveremos juntos. Então já separa aí o seu papel e algo para você escrever. Eu vou esperar você pegar esses materiais. Já pegou? Então agora nós vamos brincar de bingo. Eu vou colocar aqui na tela duas palavrinhas, tudo bem? Essas duas palavras nós já conhecemos, pois foram 2 insetos que nós trabalhamos neste mês de março aqui no nosso programa Além das Letras. Um é esse aqui, ó. E o outro é esse aqui. Já escolheu? Você pode escolher este inseto ou este inseto. Escolha um dos dois. Esse ou esse. Esse ou esse. Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra você. Não é pra ficar triste não se você perder no jogo, tá? Acontece, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. O importante é que você vai conhecer palavras novas, letras novas, coisas novas. Tudo bem? Então, vamos fazer esse combinado. Não é para ficar triste se você perder nessa brincadeira. E dá para brincar muitas vezes. Em alguma dessas vezes você vai ganhar, em outras você vai perder. Isso é normal, isso acontece sempre. Combinado? Então vamos lá. E outra coisa, você vai poder brincar várias vezes, porque o material que você precisa, você tem aí na sua casa. Um papel, algo para escrever, alguém para você brincar e o alfabeto móvel da sua caixa de recursos. Olha só, se você ainda não tem a sua caixa de recursos nem um alfabeto móvel, esse livro aqui, grandão da Jornada Literária, você abre na página 131, 131. E lá você vai ter esse alfabeto aqui. Você já deve ter recortado o seu alfabeto móvel. E para quem não recortou, é só ir na página 131 e fazer o recorte dessas letras e depois começar a brincar. Olha só, pessoal, aqui nessa folhinha nós temos muitas letras, certo? Nós vamos utilizar as letras de A até Z. Então, nós vamos utilizar todas essas letras aqui para o nosso bingo. Essas outras letrinhas que vão se repetindo aqui embaixo,
nesse momento do bingo, não serão necessárias. Pronto, agora nós vamos fazer as regras, nós vamos entender o jogo. Olha só, essa folhinha escrito formiga não vai ser mais uma simples folhinha, ela é a nossa cartela. Então é a cartela formiga. E essa outra é a cartela abelha. O jogo entre nós vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar minha caixa de recursos, onde eu coloquei as letras, e vou sortear sem ver uma letra. Se essa letra estiver na sua cartela, você vai fazer um X em cima da letrinha. Se a letra que eu sortear estiver na sua cartela, você vai marcar a sua cartela. Pode ser um X em cima da letra, pode pegar um grãozinho de feijão e colocar em cima. Pode pegar uma tampinha e colocar em cima. Eu vou marcar com uma caneta mesmo. Se você não quiser marcar a sua cartela, você pode usar esse recurso da tampinha, só colocando a tampinha em cima, certo? Aí você pode usar a sua cartela mais de uma vez. Mas se você não tem problema de escrever de novo, de brincar com outras palavras, de brincar com os nomes das pessoas que convivem com você, de colocar o seu nome e o seu adversário colocar o nome dele. Então você pode fazer outras cartelas. Ganha primeiro quem conseguir marcar todas as letras. Então, vamos brincar? Então, olha só. Se você marcar todas as letras, você vai falar assim: bingo! Já escolheu a sua palavra? Se vai ser formiga ou se vai ser abelha? Então vamos ao nosso teste. Essa ainda não está valendo, é só para você entender como o jogo funciona, tudo bem? Então, olha, aqui tá minha caixa de recursos e as letrinhas estão lá dentro, ó. Estou ouvindo até o barulhinho delas. Agora eu vou abrir aqui, eu não quero olhar para a caixa, vou ficar olhando para você. E eu vou sortear uma letra. A letra sorteada foi a letra X. Olha só. Na palavra formiga, tem a letra X? Não tem a letra X. Na palavra abelha, tem a letra X? Não tem a letra X. Então, nenhum dos dois marcaram nenhuma letra. Letrinha X, eu não posso devolver para a caixa, eu tenho que deixar ela fora, porque já foi a vez dela, certo? Aí eu vou por aqui do ladinho e vou sortear a próxima letrinha. A letra sorteada foi a letrinha A. A palavra abelha tem letrinha A? Tem aqui e tem aqui. Então, eu vou marcar. Se você está com a cartela da formiga, você vai marcar a letrinha A aqui. Então, eu já marquei uma letrinha aqui.
Deu para entender como vai começar a brincadeira, como vai funcionar? Então, boa sorte, hein? Vamos lá! E a primeira letra sorteada é a letra E. Letrinha E. Tem E em abelha, tem E em formiga. Muito bem. Próxima letra. Letra O. Tem O em formiga, tem O em abelha. Quem será que vai ganhar? Letra L. Próxima letra. P. Letra F. Próxima letra H. X. I. Letrinha. Letra B. Próxima letra a ser sorteada é a letrinha A. O quê? Quem estava com a cartela da abelha ganhou! Parabéns! Curiosidades sobre as abelhas. Algumas espécies de abelhas utilizam ferrão para atacar quando se sentem ameaçadas. Os ataques podem se intensificar caso elas percebam que a colmeia está em perigo. Ao avistar uma abelha, evite tocá-la. Bom, crianças, hoje é dia 22/3/2021, segunda-feira. Esta semana, nós estamos dando continuidade aos estudos sobre os insetos polinizadores. Vocês irão responder a seguinte pergunta: na sua opinião, toda espécie de abelha tem ferrão? Nesse momento, não é necessário pesquisar. Queremos saber o que vocês já sabem sobre as abelhas. Vocês irão utilizar a hashtag Saberes em Casa Fala Criança para responder a pergunta. Na sua opinião, toda espécie de abelha tem ferrão? Olá, crianças! Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Eu já cheguei aqui super animada para mais uma semana juntinho com vocês e eu já vou começar com uma surpresa. Querem uma surpresa? Quem adora surpresas? O Pro adora surpresas! Eu queria primeiro, claro, agradecer imensamente por todos os vídeos que vocês enviaram com as dúvidas, curiosidades, tudo que vocês queriam saber sobre os insetos. Foram muitos vídeos, bem difícil selecionar alguns vídeos, confesso para vocês. E aí, o que era para acontecer só no final do mês, precisou ser antecipado, porque só assim nós conseguiríamos atender a mais crianças. Se eu deixasse só para o final do mês, eu conseguiria escolher apenas 5 dúvidas, é pouquinho. Vocês sabem que eu sou coração mole, né? Então eu antecipei a participação do nosso especialista em insetos para que nós pudéssemos responder o maior número possível de crianças, tá bom? Então essa é a minha surpresa para vocês. Já teremos a partir do encontro de hoje as respostas para as dúvidas, curiosidades que vocês nos enviaram. Eu gostaria de agradecer imensamente as famílias pelos compartilhamentos, as crianças pelo super engajamento mais uma vez e um agradecimento muito especial aos meus colegas de profissão. Vocês, teve professor, gente, que mandou o vídeo da sua turma inteira, numa super organização, colocando a turma, colocando o nome completo da criança. Isso ajudou bastante na organização dos materiais e eu fiquei imensamente feliz pela participação e pela parceria de vocês mais uma vez. Agora já falei demais.
A Pro fala muito, né? É mal de professor, eu acho, viu? Vamos logo para o nosso quadro agora, Conversando com o Especialista. Everton, seja bem-vindo mais uma vez. Pode chegar nos desafios do dia. Olá a todos, bom dia, tudo bem? Sou o professor Everton e estou aqui hoje para responder algumas das perguntas que vocês enviaram sobre as curiosidades que vocês têm sobre os insetos. Vamos lá? Primeira pergunta é a pergunta do Miguel. Fala aí, Miguel, pra gente, qual que é a sua dúvida? Oi, a minha curiosidade é por que a abelha morre depois de picar a pessoa? Olha só que bacana, o Miguel está querendo saber por que as abelhas morrem, né, após elas picarem as pessoas. O que acontece, Miguel, as abelhas, o ferrão, ele faz parte da estrutura do corpo, né, de uma região que a gente chama de abdômen. Quando ela pica ou ferrou alguma pessoa, na hora que ela voa, que ela vai embora, ela deixa o ferrão e fica parte de órgãos que são vitais. Então ela acaba morrendo porque ela não resiste, né? Porque são órgãos importantes para a sobrevivência da abelha. Por isso que ela acaba morrendo. Acontece isso daí, ó, que eu estou colocando aí na imagem para vocês. Tá bom? Ó, essa parte branquinha é parte do sistema digestório da abelha. Então ela acaba morrendo porque ela não consegue sobreviver, faltando algum órgão. Respondido, Miguel? Muito obrigado pela pergunta. Vamos para a próxima? Próxima pergunta é a do André. Fala aí, André, qual que é a sua pergunta? Eu tenho uma dúvida. Os insetos não xixi não. Obrigada. Olha só, que interessante, hein, André? Na verdade, os insetos não dormem como a gente, né? Nós temos aí alguns hormônios, né? Algumas substâncias que o nosso corpo produz para auxiliar o nosso processo de sono. Diferente nos insetos. Os insetos, a gente pode falar que eles entram em vigília. Eles ficam lá em repouso, mas eles estão atentos a tudo que está acontecendo ali no ambiente. Porque qualquer situação de perigo, eles podem fugir. Então, eles descansam, mas não como a gente. Ok, André? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, a próxima pergunta é a pergunta da Isabelle. Diga aí, Isabelle, pra gente, qual que é a sua dúvida? Oi, Pro. Eu queria saber por que a Joaninha tem pintinhas. Olha só que legal. Então, vocês estão vendo essa mocinha aí, a Joaninha? Ela tem essas cores fortes, essas cores alarmantes, né, vermelho e preto, porque na verdade é um mecanismo de defesa desse grupo de insetos, né? Então a gente sabe que na natureza, no ambiente, quanto mais colorido, né, cores fortes e vibrantes, mais atenção a gente precisa ter com aquele animal. Então, na verdade, a Joaninha faz isso para causar um certo medo nos seus predadores, para eles não se aproximarem dela, achando que ela tem algum veneno, alguma toxina. Por isso que elas têm essa coloração e essas pintinhas pretas no corpo. Respondido, Isabelle? Muito obrigado pela questão. Vamos lá, a próxima pergunta é a pergunta da Júlia. Fala aí, Júlia, pra gente, qual que é a sua dúvida? Oi. Eu queria saber sobre as abelhas. Por que elas ficam com pólen no corpo inteiro? Olha só que interessante. A Júlia quer saber por que as abelhas elas carregam pólen em todo o seu corpo. Porque o pólen, vocês estão vendo aí na imagem, é o alimento, é o que a abelha come, né? E na verdade isso também está associado com um dos principais, né, ou mais importante papel das abelhas, que é atuarem como insetos polinizadores. Elas levam esse grão de pólen para outras flores. E com isso ela permite a reprodução dessas flores, o desenvolvimento dessas flores no ambiente. Por isso que ela fica, vocês estão vendo que o grão de pólen ele fica preso aos montes, os vários pelinhos que a abelha tem no corpo. Então isso é extremamente importante para a função da abelha, que é um inseto polinizador. Respondido, Isabelle? Muito obrigado. Isabelle não, Júlia, desculpa. Muito obrigado pela pergunta, Júlia. Vamos lá, a próxima questão é a questão do Lucas Henrique. Fala aí, Lucas, pra gente, qual que é a sua dúvida? Oi, galerinha.
gostaria de saber que tamanho a formiga chega. Olha só que legal. Lucas, você tá vendo essa formigona aí que eu coloquei na imagem para você? Essa formiga é conhecida, né? Na verdade, a espécie dela, ela é a Dinoponera gigantea. Essa formiga, ela pode chegar a 5 centímetros de comprimento. Então, é muito grande para um inseto como esse. Então, essas formigas, elas existem aqui no Brasil, na região do Maranhão, principalmente, tem muita delas, né? E espalhado por outros locais também. Mas ela chega a esse tamanho gigante e ela tem uma força absurda, ela tem uma força muito grande que ela consegue se alimentar de outros animais, inclusive de pequenos vertebrados. Ela se alimenta de animais que podem ser maiores e ter peso maior do que o dela, por conta da força que ela tem. Além disso, também ela é perigosa porque ela produz uma toxina, né, que pode ser ruim para a nossa espécie, por exemplo. Ok? Respondido, Lucas. Obrigado pela questão, pela pergunta. A próxima pergunta é a da Emily. Fala pra gente, Emily, qual que é a sua dúvida? Oi, eu me chamo Emily, eu tenho 9 anos, o nome da minha professora é Cecília, eu estou no 4º ano B e eu estudo na escola Milton Félix de Oliveira. E a minha dúvida sobre os insetos e mosquitos são por que os mosquitos pegam nosso sangue? Porque quando eles furam a gente fica coçando. Um exemplo, porque quando a gente toma vacina é a mesma coisa quando um mosquito fura a gente. E a gente não fica coçando a vacina. E os mosquitos, a gente coça, né? Então essa é a minha dúvida. Por que eles furam a gente? E para que o nosso sangue serve para ele? Eu espero que tenha entendido a minha pergunta e espero que consiga responder. Beijo, tchau! Olha só, Emily, que legal, muito boa a sua pergunta. Então, o que acontece? Os mosquitos, né, na verdade, eles são hematófagos, eles se alimentam de sangue. E isso é uma característica que só a fêmea tem. É só a fêmea do mosquito que se alimenta de sangue. O sangue é importante para ela continuar se reproduzindo, para ela gerar novos descendentes. Então, ela precisa do nosso sangue ou de outros animais para conseguir fazer a postura dos ovos, para ela colocar os ovinhos dela lá no ambiente e nascerem novos mosquitos, certo? E quando ela se alimenta, ela precisa chegar lá nos capilares, né, nas pequenas veias que nós temos no corpo, para ela conseguir pegar esse sangue dali. Então, depois que ela se alimenta, igual essa formiguinha que eu coloquei, vou colocar aí na imagem para você, ela vai ficar cheia e aí ela vai liberar uma substância, que é uma substância que vai fazer com que o sangue pare de escorrer na nossa pele. E essa substância, para a gente, ela causa essa reação, que é a de coçar. Oi, eu me chamo Emily. Ok? Olha a imagem aí, Emily. Certo? Tudo bem? Respondido? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é a do Pedro. Fala aí, Pedro, pra gente, qual que é a sua dúvida? Oi, meu nome é Pedro Simões Ribeiro, do terceiro ano A, da escola Selma Colarinho. E eu queria saber se todos os insetos sofrem metamorfose igual a borboleta. Legal, Pedro, muito boa a sua pergunta também. Olha só, nem todos os insetos sofrem metamorfose igual a borboleta. Cada classe, cada grupo de inseto, ele vai se desenvolver de um jeito. Então, você está vendo essa imagem que eu coloquei aí para você? Tem alguns insetos que, do jeito que eles nascem, eles só vão aumentando o tamanho. Ele já é muito parecido com um adulto. Outros insetos, como o gafanhoto, por exemplo, ele é parecido com um adulto, mas ele ainda tem algumas estruturas que não foram formadas, como, por exemplo, a asa. A asa é a última coisa que vai se formar nesse grupo de insetos. E outros insetos, a maioria, eles passam por esse processo de metamorfose, que do jeito que eles nascem são completamente diferentes da forma adulta que eles vão ficar. Ok, Pedro? Respondido? Muito obrigado pela sua pergunta também. Vamos lá, a próxima pergunta é a pergunta da Maria Clara.
Pode falar, Maria Clara, qual que é a sua dúvida? Tem as abelhas operárias, tem a abelha rainha e tem o zangão, que é o macho. E a minha pergunta é por que quando a abelha rainha ela pica no humano, não morre, ela pica várias vezes. E as abelhas operárias, quando elas vão picar, elas não sobrevivem. E a pergunta 2 é quando as abelhas vão reproduzir seus ovinhos. As abelhas operárias, elas não conseguem reproduzir os seus filhotinhos. Então é isso, minha pergunta. Tchau! Muito bom, Maria Clara. Olha só, vamos por parte. Então, primeiro, a abelha rainha, dificilmente ela sai da colmeia, tá? Uma outra característica é que a abelha rainha ela não tem ferrão. Então, pode acontecer, se ela sair da colmeia, ela vai atacar algum animal ou os próprios seres humanos usando a sua boca, tá? Porque ela não tem ferrão. A segunda pergunta que você me fez é por que as operárias não produzem ovinhos, por que elas não produzem outras abelhas? Porque isso é uma característica que só a rainha pode fazer dentro ali daquela colmeia, certo? Então a rainha é a única espécie, né, a única abelha que tem essa condição de gerar descendentes, de produzir novas abelhas. As operárias, elas não conseguem fazer isso. E isso está muito relacionado por causa do ciclo reprodutivo. Quando as operárias ainda estão na fase de larva, elas recebem muito pouco nutriente, pouco alimento, para justamente não conseguir produzir filhotinhos quando elas forem adultas, quando elas forem mais velhas. Certo, Maria Clara? Respondido? Muito obrigado pela sua pergunta. E agora a gente vai para a última pergunta, que é a pergunta do Yuri. Fala aí, Yuri, pra gente, qual que é a sua pergunta? Boa tarde, professora Eliane. Meu nome é Yuri Luiz. Eu vim falar sobre a 3 do desafio do dia, das 3 perguntas. O barbeiro mata? Olha, pergunta muito importante também, Yuri, muito obrigado. Olha, é o seguinte, o barbeiro, ele não tem capacidade de matar um ser humano ou qualquer outra espécie. O barbeiro, assim como os mosquitos, eles se alimentam de sangue também, as fêmeas se alimentam de sangue. E o que acontece? O perigo é quando esse barbeiro está infectado por um outro micro-organismo, que é esse da foto que eu estou colocando aí para vocês. Quando o barbeiro está infectado com o Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas, esse Trypanosoma pode sim matar uma pessoa por causa da doença de Chagas. O barbeiro não. O barbeiro, ele funciona como um vetor, como um transmissor da doença. Então, ele não tem essa característica, essa condição para matar o seu hospedeiro ou aquele animal que ele está ali se alimentando, ok? O que pode fazer isso é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas. Certo? Muito obrigado, foi muito bom responder as perguntas de vocês. Se eu não respondi a pergunta que você enviou, não fique triste, porque eu ainda vou responder outras perguntas, então aguardem até as próximas semanas. Certo? Muito obrigado, galerinha, muito bom estar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Quanta coisa legal! E como a Pro já tinha te falado, nós consideraremos a seleção dos vídeos enviados até o dia 10, tá bom? Então já acabou o prazo para essa atividade, porque se nós deixássemos, o programa não é ao vivo. Então, se nós deixássemos isso acontecendo, nós não conseguiríamos separar os vídeos. Então, se o seu vídeo não aparecer dessa vez até o último programa deste mês,
A Pro não quer que você fique triste, tá bom? É que nós não temos como pegar e atender tudo de uma vez só. Então, agrupamos aí algumas informações para que vocês não ficassem sem as respostas, mas aguardem que nós teremos mais atividades como essas. A Pro promete que vai organizar aí algumas propostas que vocês possam compartilhar as ideias e aparecer aqui no programa juntinho comigo, tá bom? Combinadinho? Sem ficar triste? Então tá bom, hein? Quero só ver. Agora podem anotar o tema e a data de hoje. Vamos falar sobre as aranhas. Esse ser vivo que causa muito medo nas pessoas. E de fato, ela não é um ser vivo que você pode ter como um animal de estimação, né? E nem sair fazendo um carinho quando encontrar alguma aranha passeando por aí. Mas, embora elas sejam seres vivos que você não pode sair carregando por onde você vai, são importantes nas cadeias alimentares e elas contribuem para o equilíbrio do ambiente. São seres aracnídeos que fazem parte do grupo dos artrópodes. E no nosso livro, quem se lembra o que a aranha fez? Vamos conferir? A Pro pegou o livro aqui. A aranha, ela está aqui na nossa página 8. Olha só essa aranha aqui, toda estilosa. E olha só. Agora o marido, pronto, já temos. Porém, o vestido, quem vai costurar? Responde a aranha do seu aranhal. Pronta estou para o vestido fiar. Então, a aranha foi responsável por confeccionar o vestido para esse casamento. A besoura ninguém sabe por onde anda, né? Ela desapareceu do livro. A coitada vai casar, mas ela, ó, sumiu do livro. Mas até o vestido ela já tem. Agora, vocês conseguem imaginar por que a aranha se ofereceu para confeccionar o vestido para esse casamento? Alguém tem alguma ideia? Observe essa imagem que a Pro vai te mostrar. Então, olha só. O que vocês estão vendo aí nas imagens são alguns exemplos de teias de aranha. Isso mesmo, elas são construídas pelas aranhas. Embora elas pareçam bem sensíveis, não são não, viu? São teias muito resistentes, com algumas características que, se eu te contasse, você iria ficar muito surpreso. Ah, querem saber? Não sei se eu vou contar, não. Claro que eu vou contar. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou trazer algumas informações que podem ser verdadeiras ou falsas. Então, a Pro vai ler a informação para vocês. Em alguns casos, nós temos algumas imagens das aranhas e suas teias. Observem e respondam aí se vocês acham que é verdadeira ou falsa. Combinado? Então, vem comigo. Então, olha lá, turma, a Pro trouxe aqui um verdadeiro ou falso para descobrirmos algumas coisas sobre esse universo das aranhas e suas teias. Então, a Pro vai te apresentar aqui várias frases e você vai precisar escolher se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, tá bom? Aí você anota aí no seu caderno que no final eu te conto quais eram verdadeiras e quais eram falsas, combinado? Posso começar? Então vamos lá. Primeira frase. Olha essa teia, gente, que grandona! Os fios das teias, eles são de seda. E uma das características mais extraordinárias da seda da aranha é a sua resistência. Então, essas teias são teias bem resistentes. Vocês acham que isso é verdadeiro
ou falso? Anotem aí no seu caderno a primeira, coloquem aí número 1 e marquem se ela é verdadeira ou falsa. Se vocês acham que a teia da seda, formada de seda, né, fios de seda, se vocês acham que ela é resistente, marquem V, de verdadeiro. Se vocês acham que ela é bem frágil, marquem F, de falso. Vamos para a próxima. E agora? Olha essa imagem, turma, que legal. Um fio de seda de aranha com uma espessura mínima seria capaz de parar um besouro voando com velocidade máxima. Seria essa velocidade plena aí. Então, um fio de seda de aranha, mesmo com espessura bem fininha, ele seria capaz de parar um besouro em pleno voo. Se esse fio tivesse a espessura de um lápis, ao invés de ser bem fininho, se ele fosse grosso como um lápis, esse fio ele é tão resistente que ele seria capaz de fazer parar um Boeing 747 voando. Um Boeing, turma, é um avião bem grande. Então, se esses fios eles fossem da espessura aí de um lápis, eles parariam até um avião. Vocês acham que isso é verdadeiro ou vocês acham que isso é falso? Marquem aí, essa é a número 2. Coloquem o V para verdadeiro e F para falso. Vamos para a terceira. Um fio comum de seda de aranha, ele pode ser esticado até 30%, 40% do seu comprimento sem quebrar-se. Então, você pode pegar o fio da teia de aranha e esticar até 40% do seu comprimento e ele não vai quebrar. Enquanto o nylon, o fio de nylon, ele suporta apenas 20% de estiramento, ou seja, o fio da teia de aranha seria mais resistente. Vocês acham que isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos lá? Caramba, será que esse fio é tudo isso de resistente mesmo? Em Madagascar, tá? Nativos capturavam, nativos são pessoas que moram naquela região, tá bom? Nativos capturavam as aranhas do gênero Nephila, obtinham rolos de fios, eles faziam essas aranhas produzirem muitas teias e eles usavam esses fios para fabricar tecidos na cor amarelo-dourada. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou isso é falso, turma? Vamos lá? Será que os fios eram utilizados para a fabricação de tecidos? Olha como eles são perfeitinhos. É muito, muito, muito bonita, né? Então, vamos para a próxima. Verdadeiro ou falso? A aranha pode captar as vibrações deste fio e, com isso, ela fica sabendo qual é o tamanho e qual é o tipo da presa que caiu na armadilha. Então, quando a teia balança, ela consegue captar essas vibrações e ela consegue já identificar quem é a presa que ficou amarrada ali no meio das suas teias. E aí, turma, isso é verdadeiro ou isso é falso? O que vocês acham? Já acabamos. Eu vou te contar agora, mostrando mais uma vez a imagem que nós usamos no programa, com diferentes teias aqui sendo formadas. Sabe o que eu vou te contar? Quem aí colocou 2 verdadeiras só? Olha aí. Quem colocou todas falsas?
Alguém colocou que todas são verdadeiras? Então agora eu vou te contar. Todas essas afirmações que eu acabei de compartilhar com vocês são verdadeiras. A teia de aranha é tudo isso de resistente, sim. Agora, confere aí no seu caderno e já vamos voltar. E aí, turminha, gostaram das descobertas? Vocês imaginavam que uma teia de aranha era capaz de tudo isso? Eu fiquei impressionada com algumas informações, viu? E você? Então agora, hoje nós já falamos sobre muitas coisas aqui, tivemos a participação do Everton, falamos das aranhas, das teias de aranhas. Então agora já vamos para o desafio, porque ele está muito difícil. Muito difícil, mas muito difícil. Eu quero saber quem aí é capaz de construir uma teia de aranha. Ai, calma, usando materiais alternativos, tá bom? Só que para vocês fazerem isso, presta atenção na Pro. É importante considerar todas as características que eu te apresentei hoje sobre a teia de aranha. Resistência, o tamanho, né? A arquitetura dela, porque elas não são todas construídas com o mesmo desenho, com o mesmo formato. Nós temos espécies de aranhas diferentes e cada uma constrói uma teia diferente, porque elas têm intenção nessa construção. Elas não fazem porque acham bonitinha apenas. Então eu quero que vocês pensem nessas características e a partir disso, vocês criem uma teia de aranha. E vocês vão compartilhar isso com a Pro, vocês já sabem, usando a hashtag Desafio do Dia ou hashtag Saberes em Casa. Eu vou ficar esperando essa criatividade toda que vocês possuem agora sendo utilizada na construção de uma teia de aranha com materiais alternativos. Combinado? Então, quebrem a cuca aí para essa construção, mas não para por aí não, viu? Tá muito fácil, é? Claro que não é só isso. A segunda parte do desafio, já observem a nossa síntese. Vocês vão realizar uma pesquisa, uma investigação, buscando descobrir qual é a diferença entre animais venenosos e animais peçonhentos. Olha só que legal. Além disso, o que nós podemos fazer no caso de um ataque de uma aranha, por exemplo, que seja venenosa ou peçonhenta? Vocês é que vão descobrir a diferença sobre esses dois termos que eu acabei de passar para vocês. E por fim, ainda dentro dessa investigação, eu quero que vocês olhem lá no nosso livro do mês e descubram qual daqueles animais ou quais animais possuem essas características de ser venenoso ou de ser peçonhento. Então, primeiro você vai precisar descobrir qual é a diferença entre venenoso e peçonhento, para depois saber o que fazer no caso de um ataque e depois investigar os seres vivos do livro, tentando aí verificar essa diferença, tá bom? Os professores podem ainda ampliar essas discussões com as crianças, falando sobre os riscos de alguns acidentes domésticos que nós temos com alguns seres vivos que têm aí o mesmo comportamento das aranhas, né? Mas não apenas sinalizando a importância de eliminar esse ser vivo do ambiente, porque eles são importantes dentro da cadeia alimentar, eles têm uma função nesse equilíbrio todo do meio, então é importante considerar tudo isso nas discussões. Eu tenho certeza que essas trocas aí são importantes momentos para aprofundarmos essas reflexões. Então caprichem, crianças, quero ver a criatividade de vocês mais uma vez aí com essas construções e com essas investigações, porque o desafio de hoje também tem pesquisa, tá bom? Espero vocês quarta-feira. Tchau, tchau!